Eu recebo perguntas no meu Instagram todo santo dia e eu respondo algumas dessas perguntas lá e algumas eu estou respondendo aqui. Eu estou aqui com o Jacinto do Funds Explorer e nós vamos responder algumas dúvidas de fundos imobiliários. Tem uma pergunta que nos enviaram aqui sobre quantos fundos imobiliários devo ter na minha carteira. Bom, Jacinto, fala aí a sua opinião, depois eu falo um pouco a minha. Na verdade não existe um número mágico, tá, para ter a quantidade certa de fundos. Tá? No entanto, se a gente pegar todos os setores de nicho de atuação do mercado imobiliário, né, e analisar os fundos imobiliários e fazer uma relação, você vê que, por exemplo, para ser diversificado e ter, por exemplo, no mínimo 2 fundos em cada nicho de atuação, então esse número é de mais ou menos de 8 a 12, tá? Mas isso é uma opinião minha, de 8 a 12, acho que você consegue ter uma carteira já diversificada e aproveitar o melhor de cada nicho de atuação do mercado imobiliário. Eu tendo a concordar com o Jacinto, eu só lembro que alguns fundos são mais diversificados que outros. Você tem alguns fundos que tem um ativo só. Exato. Uma laje corporativa só, um shopping só, um centro logístico só. Então, obviamente que quando você investe em logística, às vezes é melhor você ter um fundo com 10 imóveis do que 3 fundos com um imóvel só. Né? Em termos de diversificação. Sim. Né? E isso acontece com a mesma coisa com shoppings, etc. Existem fundos que eu acho que se você tiver só ele, por exemplo, vamos pegar lá o XP Malls, que tem quantos fundos imobiliários tem, quantos imóveis tem dentro do XP Malls? 7, 8? Se eu não me engano, são 10 hoje. Já foi para 10. Pô, você já tem 10 shoppings lá, né? Você vai comprar outro, vai ter 20, mas assim, o grande alfa, vamos dizer assim, a grande diversificação foi feita nesses primeiros 10. Você adicionar 20 shoppings, ter 10 ou 20 shoppings, a diferença é pequena, né? Se você tem um para ter 2, é grande. Sim. Você dobrou, mas na verdade tem uma grande diferença ali. De 10 para 20 você dobrou também, só que Você dobrou o patrimônio. os ganhos marginais de diversificação, né? Tem aquela curva do Markowitz que a gente já mostrou um monte de vezes. Então, fundo imobiliário eu concordo, né? Com a posição do Jacinto. Eu acredito que às vezes tem alguns setores como, por exemplo, esse shopping, que se você tiver um fundo não está tão ruim assim. Não tá. Né? Agora, se você tiver 2 fundos, por exemplo, SHPH, tem aqui o shopping Higienópolis, e o Jardim 11, que é um shopping só, em termos de diversificação é melhor você ter, na minha opinião, um fundo como o XP Malls, que tem 10 shoppings dentro, do que 2 fundos que tem cada um dentro deles um shopping só. Então, isso é muito importante vocês levarem em consideração. Pessoal, na hora que você for pensar no número ótimo que o Jacinto sugeriu aqui de 8 a 12 e eu tendo a concordar, leve isso em consideração. Se você está escolhendo fundos monativos, você vai ter que fazer um ajustezinho ali e adicionar alguns a mais. Você concorda, Jacinto? Concordo sim. É interessante sempre fazer esse ajuste, tá? Só reitendo que não necessariamente é ruim você ter um fundo imobiliário monativo, tá? Não necessariamente é ruim. Porque é o seguinte, pode ser que o contrato de locação seja muito bom. Ou o ativo seja muito bom. Ou o ativo seja muito bom, o contrato de locação seja muito bom e o inquilino possa ter uma relação muito boa com o locador. Então sempre depende. No entanto, como é um ativo apenas, o Thiago falou, faz muito sentido. Ou seja, é interessante você ter outro fundo imobiliário ou monoativo numa outra região, por exemplo, para você ter uma diversificação também regional no caso. Exato. E lembrando que tivemos alguns fundos muito bons monativos em termos de rentabilidade, né? O SHPH11 que eu citei, o ABC Plaza também foi muito bem, o FIB tem ido muito bem também, né? Exatamente. O outro é o FVBI, né, que está para ser vendido aí, tem 4 propostas aí no mercado, né? E foi realizada uma assembleia falando que o mínimo para ser vendido o empreendimento é de R$28 mil por metro quadrado, sendo que na região, atualmente, o fundo é negociado próximo de R$25 mil, 25,5, né, o metro quadrado, que é muito bom para os cotistas. Lembrando que existe também o ganho de capital no caso, então deverá ter imposto aí se ocorrer essa venda. Eu preparei aqui um e-book a respeito de fundos imobiliários, tem muita gente que está querendo se aprofundar, tem gente que está aprendendo. Esse e-book gratuito, demora menos de 30 segundos para se baixar, está aqui na descrição e orienta bastante o investidor para dar os primeiros passos nessa categoria, que é a categoria de investimentos que mais cresce no país, talvez do mundo, né? Crescendo aí 8% Sim. mês contra mês. Quantas coisas cresceram 8% mês contra mês numa economia brasileira aí que está
praticamente andando de lado esses últimos tempos. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Esse mês eu estou fazendo 2 vídeos por dia. O Jacinto aqui é uma das pessoas que está fazendo essa colaboração. Deixe seu like, siga o canal e siga também o Jacinto nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? @j.fis. E tem também seu canal do YouTube lá, né? Exatamente, tem o canal do Funds Explorer, @Funds Explorer, e também o canal do Funds Explorer no YouTube. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável, então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.